E a gente tem amanhã Grêmio e São Paulo, um jogo que é muito importante, né, Pri? A gente tem aí o São Paulo brigando ali ainda pelo G6 e tal, podem abrir outras vagas, né, para Libertadores, caso o Cruzeiro ganhe a Copa do Brasil, e Deus nos livre, né, Flamengo ou Palmeiras ganhem a Libertadores. E a gente tem esse retorno, né? A gente está ali entre brigar por uma vaga na Sul-Americana ou na Libertadores. Para muita gente, mas não precisa ir, porque, pô, ir lá para só participar. Mas a gente pôs aqui com a produção, Pri, alguns fatores da importância de jogar uma Libertadores. Grana, principalmente, mas olha as diferenças de Sul-Americana e Libertadores. Então, é inegável que o São Paulo precisa estar na principal competição do ano que vem, né? Com certeza, Senna, é muito importante financeiramente para o clube, né? E eu acho também que jogar Libertadores é uma maneira de você, nesse momento tão difícil, de você minimamente conseguir manter o torcedor empolgado com alguma coisa na temporada, né? Porque é o que a torcida do São Paulo gosta de disputar e de viver. Então a gente pode ver que o São Paulo foi eliminado e o público caiu muito, né? O São Paulo nem deve jogar tantos mais jogos no estádio, porque de fato não tá valendo a pena, né? E assim, cara, esse valor é o valor que o São Paulo ganha alguns aí, né? Só com classificações, sem o título, tô falando, tá? Que é muito grande, claro, mas muito mais difícil. Mas só de participar, cada vitória na fase de grupos, classificar para as oitavas, classificar para as quartas, tudo isso dá dinheiro, né? E isso sim é uma grana que faz a diferença, né? Acho que a principal maneira dos clubes hoje conseguirem ganhar dinheiro, os grandes clubes, né? Eles deixam, a roda vai girando porque eles vão ganhando competição, cara. E aí isso traz torcedor, aí isso vende material, aí isso traz renda de público, enfim. E acho que é um caminho, de fato, né? Vencer é um caminho. E no caso, eu tô falando vencer só participando, ganhando, classificando, não necessariamente sendo campeão, né? Aí, de fato, seria uma delícia ganhar esse dinheiro aí de ser campeão da Libertadores. Dito isso, Senna, para mim, hoje está bem difícil para o São Paulo conseguir ir pelo G6. Acho que as campanhas de Bahia, Mirassol, ali tá dando uma complicada, né? Porque os outros, eles estão sempre ali, né? Os que estão lá em cima. São clubes que estão sempre ali disputando essas vagas. Agora, esses clubes que já não é tão costume nos últimos anos, eles estão meio que tirando o lugar do São Paulo, né? E o São Paulo veio de uma sequência muito ruim, foi bem, mas não conseguiu sair do lugar, muito por conta da péssima sequência que teve com os Beldia, e aí agora já não tá mais essa festa do caqui, né? Já tá difícil de ganhar de novo no brasileiro. Então o São Paulo não consegue subir, tá muito difícil. Por isso eu acho que, cara, seria essencial para o São Paulo o G8, sabe? É aquela situação que você torce para os seus rivais nacionais e também estaduais. Não torce, né? Mas depende deles, talvez, para conseguir essa vaga, né? Torcer por outros jamais. Mas depende deles para conseguir essa vaga. E eu acho que hoje o São Paulo depende bastante de um G8, um G7, talvez. Porque no G6 eu acho que tá bem difícil, tá? E o G6 já nem é tão bom porque ele é uma pré-Libertadores, né? Mas beleza, melhor que nada. Mas assim, tá bem difícil. Eu acho que nesse momento, tendo em vista a fase do São Paulo, tá mais fácil a Sula do que a Liberta. Se as coisas melhorarem e o time conseguir voltar a vencer e fazer bons jogos, aí eu acho que dá para você sonhar, principalmente com um G7, um G8. O São Paulo, Kaique, está a 5 pontos do G6, né? O Bahia hoje é o sexto colocado com 43 pontos, empatado com o Botafogo em quinto. Mirassol, surpreendentemente aí, excelente campanha do Mirassol, 46 pontos, adversário do próximo domingo, né? Então, um Quem confronto bem diria que importante. valorizar a base, quem diria que valorizar a base e ter um trabalho decente, de centro de treinamento e valorização da base poderia gerar bons frutos para um time que ninguém imaginava e dava como primeiro rebaixado, né? Pois é, pois é. Mirassol, assim, claro, há muitas diferenças, né, ainda, mas o Mirassol dando um ótimo exemplo aí, né, com gestão, infraestrutura e tudo, em quarto lugar no Brasileirão de estreia deles, indo para a Libertadores em vaga direta, né, quarto lugar até o momento, e o São Paulo tendo confrontos importantes aí, né, esse confronto com o Mirassol é importantíssimo, domingo que vem, mas contra o Grêmio amanhã também muito importante para o São Paulo não desgarrar daí. Se o São Paulo conseguir vencer lá, e putz, faz tempo que não vence lá, eu não lembro a última vez que o São Paulo ganhou do Grêmio lá.
Mas o ponto é esse que a Pri falou, né, o Kaique, a gente não pode ficar muito longe. Neste momento, o São Paulo está em 8º lugar, empatado com o Fluminense, mas perde ali no número de vitórias. Então, 38 pontos nesse instante, e o Bragantino chegando ali perto também já com 36. A gente precisa estar aí. Para muitos, é claro, a gente não quer ser coadjuvante numa Libertadores, mas a gente precisa muito dessa grana, cara. E aí, de novo, a gente vai voltar naquele ponto, mas aí o dinheiro para uma gestão que faz errado, gestão errada com ela. Cara, mas não é pela gestão, é pelo clube, é pela instituição. O São Paulo, se ele não tiver essa grana da participação da Libertadores, cara, é um problemaço para o ano que vem. E aí, como a Pri falou da pré-Libertadores, tem outro ponto. O calendário do ano que vem, ele está totalmente modificado. O Brasileirão já começa em janeiro, tem Paulista, tem Copa do Brasil em fevereiro para março, se eu não me engano. A pré-Libertadores começa no fim de fevereiro. Então, o São Paulo entraria um pouquinho depois ali, se pegar essa posição, né? Se pegar essa vaga. Mas, cara, você tem muitos riscos aí, Kaique, se você ficar fora da Libertadores, e o principal deles é dinheiro. Se com dinheiro a gente já está tendo problemas, dificuldades, imagina sem essas cotas aí da Libertadores indo para uma Sul-Americana. Duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, você tirou a palavra da minha boca de não deixar desgarrar, não deixar ter uma lacuna muito grande de pontos de alguns times que estão ali na zona da Libertadores com relação ao São Paulo. Tem que estar pelo menos próximo, e aí nos confrontos diretos, cara, você trata como uma final e tenta vencer esses confrontos, pelo menos tirar um empate, torcer por tropeços, enfim. Esse é o Campeonato Brasileiro do São Paulo de agora. Outro ponto importante ontem na coletiva o presidente deixou claro que alguns jogadores serão o pilar do São Paulo para o próximo ano. Se não tiver na Libertadores, gente, sendo muito sincero, se não tiver na Libertadores, não dá para você manter financeiramente um elenco com os nomes que o São Paulo tem. E eu tô falando dos figurões. Não dá, fora da Libertadores, não dá para manter um elenco com Lucas, com Oscar. Aí... Eu acho que esses dois são os principais, né? Eu não sei dizer a ordem dali dos maiores salários, eu não sei se citar Luiz o Luciano... Gustavo. Se citar o Luciano é justo ou injusto, não sei a condição do Luiz Gustavo para a próxima temporada, se é a ideia do São Paulo de repente manter, né? Porque é um contrato que vence no final da temporada, mas não dá para manter esse elenco. E aí vai ter que trabalhar com um elenco mais modesto, a torneira vai ter que fechar, porque com a Libertadores, além da participação, você ainda ganha com a renda muito alta. Sem a Libertadores, a Sul-Americana não é atrativo, gente. A Sul-Americana ela se torna atrativa na reta final, quando tem uma possibilidade ali de um título, né, internacional. Mas o torcedor do São Paulo ele é tão conectado com a Libertadores que a Sul-Americana acaba sendo um segundo plano, de fato sendo até tratado em algumas oportunidades, a depender de todo o contexto, como a segunda divisão da América do Sul, porque há um torcedor que tem uma conexão muito grande com a Libertadores. Então, não ir para a Libertadores será um prejuízo principalmente financeiro e desportivo para mim muito grande. Ano que vem a temporada começa com aspirações totalmente distintas do que você ter a classificação garantida para uma fase de grupos da Libertadores. Para a fase de grupo vai ficar difícil. Já está mais difícil por conta da tabela. Mas pelo menos uma pré-Libertadores, né? Dá para sonhar em, de repente, até aumentar ali o número de vagas. A gente sabe que pode gerar um G8, de repente, com o número de vagas disponíveis. E dentre os 8 do Campeonato Brasileiro, o São Paulo não conseguir beliscar uma vaga, também seria, para mim, uma temporada bem decepcionante, perto daquilo que eu projetava no ano do São Paulo. Seria bem decepcionante não pegar uma vaga de um G8. De um G6, tudo bem, até explicável, pela quantidade de times estruturados ou se estruturando à frente do São Paulo. Mas não pegar um G8 aí, para mim, já é bem decepcionante.